Olá! Hoje eu estou aqui muito feliz porque eu estou com uma amiga maravilhosa, uma pessoa que eu conheci agora nessa pandemia, as coisas boas da pandemia, a Cessa Lima, de Recife, Pernambuco, e eu quero trazer essa pessoa maravilhosa para conversar com vocês. Ela vai se apresentar e depois nós vamos fazer um papo muito gostoso. E esse vídeo é da série, da playlist de espíritas progressistas do Brasil. E a Cessa está representando Pernambuco. Cessa, querida, um beijo para ti. Oi. Bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo esse vídeo, né, a hora que for. E é um prazer estar aqui. Realmente, como disse a Suzana, a gente se conheceu durante a pandemia, nesses encontros, né, que o movimento espírita progressista está proporcionando. Isso está sendo, assim, muito bom, unindo muitas pessoas, a gente está conhecendo. Eu brinco dizendo assim, estamos fazendo melhores amigos de infância. Sim. Atualmente, e eu estou muito feliz mesmo. Eu resido nas proximidades do Recife, né? A gente chama de região metropolitana, e eu brinco muito dizendo assim, só na minha cidade tem uma placa, a pátria nasceu aqui. Ai, que lindo! Se chama Jaboatão dos Guararapes, exatamente. E, assim, tem sido muito bom nessa pandemia que quem está respeitando ainda o isolamento social, e desde o início nós podemos, assim, trocar, né? Tanta coisa boa. Então, é um prazer estar aqui, Que Suzana. bom, minha linda. Cessa, querida, essa ideia que eu tive de fazermos esses vídeos é para também levar para as pessoas desse meu canal, que é uma comunidade maravilhosa, espíritas progressistas, né? Pessoas que estavam como nós, assim, se sentindo órfãos, né? Às vezes sendo escanteado ou sendo convidado a se retirar dos centros espíritas e tal. Conta pra gente, Cessa, a tua caminhada, porque eu acho que a nossa caminhada é muito parecida. Conta pra gente um pouquinho dessa tua caminhada e também desses últimos anos, né? Que são os anos mais fortes que a gente está vivendo e foram os anos que fizeram despertar o movimento de espíritas progressistas. Tô louca para ouvir essa história. Assim, eu vou contar a minha experiência, né? Porque, por incrível que pareça, é isso mesmo que você disse, acabam se assemelhando, né? São muitas histórias parecidas quando a gente se reúne, quando a gente encontra alguém mesmo tão distante, né? De região, de espaço físico. E eu conheci o Espiritismo com 16 anos. Eu já estava, nesse ano, concluindo o magistério. Então, eu já era muito questionadora, tinha disciplinas que tinham mexido, assim, me ajudado muito a crescer como pessoa. E eu conheci por uma visita ao DIGI. Então, eu digo assim, eu não entrei pelo amor, pela dor, eu não entrei pela saúde, né? Não entrei por nenhum problema mediúnico, que leva muitas pessoas a procurarem o centro espírita, familiar, mas, na realidade, eu entrei pela razão. Eu estava fazendo muitas críticas desde os meus 14 anos, religiosa do movimento católico, com a minha mãe, fazia perguntas que ela não tinha para me responder, e acabou que uma amiga me convidou e eu me identifiquei. E eu dizia assim, aqui responde. Quando eu me disse isso... Que amor, né? Pois é, quando eu me disse isso, eu fiquei, pronto, eu me senti realmente contemplada. Então, o tempo foi passando, a gente começou há alguns anos, né, em 2014, vamos dizer, mas 2016 piorou quando quem tem um pouco de conhecimento, quem estudou história, quem tem um pouco de conhecimento em algumas áreas, percebeu mais rápidos. Outros se permitiram enganar por conta de um grande movimento midiático, mas depois acordaram e outros não. Mas, assim, eu estava
me sentindo meio que um peixe fora d'água. Eu não sei se aconteceu isso contigo, mas eu estava meio que me sentindo um peixe fora d'água, porque eu sempre fui trabalhadora no centro que eu faço parte até hoje. E eu não estava mais me sentindo assim, representada. Eu não estava mais me sentindo confortável. Até que um ponto em que assim, eu percebia que muitas vezes colocações que a gente fazia, que hoje eu vejo questionamentos feitos por alguém que desconhecia obras de grandes nomes de estudiosos espíritas que foram ocultados pela cúpula do movimento espírita, estava ali. Hoje eu pego obras de antes de minha inserção no espiritismo, essas obras já existiam e eu não conheci e falavam daquilo como eu conseguia observar. E o tempo foi passando, essas questões foram ficando mais assim, mais me preocupava. Então, quando entrei no Isenta, fui fazer uma faculdade e tenho formação em serviço social. Então, eu fiquei muito mais crítica e não tinha com quem conversar. Então, o que é que aconteceu? Eu tenho um amigo dos tempos de juventude, esse amigo estava sentindo as mesmas inquietações, esse sentimento de não pertencimento ao espaço onde ele também trabalha, né, contribui, e eu também com o mesmo sentimento. Esse sentimento foi exatamente o que eu senti. Esse sentimento de não pertencimento fez com que o meu amigo, é um grande amigo que eu tenho como um irmão do coração, ele me convidou, disse que estava pensando em unir amigos, alguns amigos que tinham também essas, sabe, angústias, inquietações, e tinham um senso crítico muito aguçado, para a gente poder conversar sobre isso, para a gente poder discutir os reflexos da questão social à luz do espiritismo, porque eu achava que fazia falta alguns entendimentos dentro assim, na visão, com a perspectiva espírita, a gente poderia contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária. O que é que aconteceu em outubro de 2016? Em outubro de 2017, né, 2016 houve o grande golpe midiático, jurídico, parlamentar no nosso país. Sim. Em 2017, em outubro, nós nos encontramos pela primeira vez e aí, aquela primeira reunião, ela estava formando o Ágora Espírita, é o nome do grupo, em Pernambuco, que tem justamente esse viés, né, de numa visão progressista, poder estudar os somos espíritas que falam das outras questões, estudam e debatem e analisam as questões, né, que mexem com toda a sociedade. Mas nós não somos políticos partidários, nós não somos militantes que falam de espiritismo, não. Nós somos espíritas que unem isso às necessidades humanas. Que na Terra nós, né? Falam de justiça social. Falamos, né, de justiça social, falamos, questionamos as injustiças. Para muitos espíritas porque nós fazemos parte desse grupo de espíritas, né? Tu pelo Ágora, eu pelo Sejus, de espíritas que discutem a justiça social. E existe um grupo grande de espíritas no Brasil que se autodenominam espíritas conservadores. Eu sempre pergunto, sabe, Cessa, o que eles querem conservar? O que esses espíritas querem conservar? Eu fico assim, sabe, eu fico completamente sem entender como é que chega nesse ponto, sabe? Cessa, conta mais a respeito do Ágora, porque depois, quando eu publicar esse nosso vídeo, eu vou colocar nos comentários, vou fixar lá o endereço do Ágora. Vocês têm... Onde é que as pessoas podem encontrar o Ágora? Conta pra gente. Olha, hoje, né, com o isolamento social, a gente
está se reunindo virtualmente, mas nós fazíamos nossos encontros na Livraria Renascer. Por sinal, esse vídeo ele vai, né, vai parar onde a gente ainda não sabe. Mas nós temos aqui em Recife uma livraria chamada Livraria Renascer, da nossa irmã Zenilda Machado. Zenilda, ela pense numa relíquia, sabe uma coisa maravilhosa? Uma joia. Zenilda, ela pra ti. Maravilhosa. Então, assim, ela com a Livraria Renascer, Zenilda traz para a gente obras que não se encontram mais nas livrarias dos centros espíritas, as livrarias das federativas. Por quê? Porque justamente Zenilda tem essa visão progressista, Zenilda traz para a gente Deolindo Amorim, Zenilda traz para a gente Leon Denis, Zenilda vai trazer para a gente Herculano Pires, e Zenilda, ela nos ajuda nesse ponto, porque muita gente está ouvindo falar agora, que é o meu caso, eu brinco não, tem total fundo de verdade. Eu me sinto como se tivesse sido enganada. Eu tinha questionamentos que hoje eu percebo, nós temos Manuel Porteiro, né? Nós temos, como ela sempre lembra de citar a Amália... Anália Franco. Anália Franco. Então, assim, e tantos vultos espíritas que eu digo que foram ocultados, né? Por conta justamente do que a doutrina espírita nos traz, né? Justamente por ser uma doutrina progressista, eles trabalharam em cima dos conteúdos doutrinários, mas isso por motivos historicamente explicáveis, baixos da história, né, do surgimento da chegada do espiritismo no nosso país, que a gente vai encontrar a resposta para isso, que é para outro momento, e outro trabalho. Nós temos falas sobre isso nos lugares que você acabou de me perguntar. Então, nós temos um Instagram, o Instagram do Ágora Espírita. Nós temos, se você digitar AGES, AGES, Ágora, AG, ES, Espírita, então AGES. Uhum. Você acha mais rápido no YouTube, tá? Você acha mais rápido o canal do YouTube e o blog também, tá? Além da página do Facebook. Então, na página do Facebook, você vai encontrar lá já, né, desde quando começamos a fazer publicações. Você vai encontrar lá mini cursos, você vai encontrar lá encontros de dois momentos, você vai encontrar lives, você vai encontrar agora materiais e conteúdos diversos, onde sempre tem pessoas, a gente busca sempre pessoas ligadas à área, que pesquisa sobre o tema, que já tem aquela interação, aquela habilidade, né, e conhecimento para falar do tema. E o Ágora, eu digo assim, ele veio realmente para fazer com que muita gente não deixasse o movimento, porque muita gente não sentia mais a vontade para estar nas suas casas, porque era como se estivesse vivendo em outra dimensão, porque a gente começou a ver de 2016 para 2018 pessoas que pregavam amor, que sentavam na mesa doutrinária para falar de amor divino, de perdão, e tentar ajudar espíritos desencarnados e na Terra apoiar candidatos que falavam em exaltar torturador, né? Uhum. Que homenageava pessoas envolvidas com a milícia. Então, a gente fica nessa tensão, mas a gente agora está muito feliz, sabendo que muitos outros grupos surgiram. Uma libertação, né, Cessa? Foi uma inquietação, assim, que foi incrível isso, uma inquietação coletiva que existia, porém, nós não sabíamos, de repente, nós encontramos vários grupos em vários espaços, em vários estados, que ao mesmo tempo, né, coletivo Girassóis, lá do Ceará, e tantos outros que
tem os espíritas... Surgiram juntos, né? Surgiram praticamente juntos. E tantos outros movimentos. Foi um momento muito triste pelo qual todos nós passamos, né, em 2016, mas esse momento triste gerou o aparecimento de todos esses grupos e gerou uma sensação de liberdade, de libertação para os espíritas progressistas, né, que também, como nós, tal. Sexta, uma vez eu fui num centro espírita, e eu fui para assistir mesmo uma palestra e tal, e o palestrante estava com aquela camiseta que tem uma arma assim desenhada, parecia que ele estava, sabe? Ele fazendo a palestra no centro espírita. Ele estava fazendo propaganda. Defesa da pena de morte, né? Ele estava fazendo propaganda do candidato inominável, eu não vou dizer o nome. Claro. Aquela camiseta, era um revólver assim apontando. Eu me levantei. Gente, contradição com os evangelhos de Jesus, né? Pensa, menina. E aí, eu pensei, gente, mas o que é isso? Aí a gente começa a se questionar, será que é só eu que estou ficando maluca e não tô entendendo isso? Então, encontrar vocês, encontrar todos esses amigos que nós encontramos, né? Foi um presente, foi assim, uma bênção, sabe? Para que a gente possa se fortalecer, né, uns com os outros e seguir adiante. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre digo assim, esse momento, ele é muito rico e nós vamos ver, com certeza, eu me inquietava muito, meu filho, meus netos, como é que vai ser o amanhã? Porque eu via no movimento, assim, coisas bem semelhantes. E, no entanto, você agora me diz muito mais. Chegar aí à tribuna, porque se foi a tribuna, teve o apoio e a aprovação daqueles que o permitiram subir, né? Se dizem que não pode levar a política, não pode levar a política se for contradizer a política de quem dirige aquele espaço. Com isso você diz, porque se for defender, eu até convido e ainda permito que vista uma camisa desse tipo para fazer uma palestra espírita. Mas o que me inquietava justamente era essa contradição, né? Nas práticas e no que a gente aprendeu. Então, a gente sabe, quem já passou por uma academia, quem já estudou a disciplina de ética em algum espaço, valores, eles podem até ser temporais, eles podem até valores, eles podem permanecer por muito tempo em um grupo social, né? Naquela época, naquele grupo social, naquela cultura, porém a ética ela é universal. A ética nos faz fazer reflexão no sentido do que os ensinos, já que como espírita nós tivemos como resposta sobre dos nascidos de mulher, qual o nome que poderíamos tomar como exemplo, e a resposta mais curta, né, do Livro dos Espíritos responde Jesus. Então, se nós temos os ensinos de Jesus como exemplo, a gente vai observar que não bate, né, certos conceitos com certas práticas. E Jesus nos traz, quando eu lembro de ética, eu lembro muito dele dizendo assim, na minha cabeça é fácil de entender, faça o outro só o que gostaria que lhe fosse feito. Isso daí, para mim, por mais que possamos citar, né, colocações de diversos estudiosos, de diversos pesquisadores, de diversos filósofos sobre ética, eu sempre escolho resumir citando, segundo está nos relatos, né? Eu acho que se assemelha muito a tudo que ele pregou, e eu acho que isso sim, um dos ensinos de Jesus, não seriam os enxertos, né? Ele nos trazer que a gente se colocar no lugar do outro é o que a gente poderia chamar de empatia. Se colocar no lugar do outro antes do agir, do pensar. Aí, quando alguém chega com esse pensamento que eu trouxe agora, né, pautado numa visão ética, preocupada com como era que iria ser daqui para frente,
com os mais jovens, porque me inquieta muito. Eu fiz o magistério e entrei no DIGI para contribuir como colaboradora com os, como eu dizer, quando eu fiz 19 anos. Né? Então, hoje eu já estou com 50 e não larguei o DIGI. E essa juventude que me inquieta. E quando alguém espírita chega a falar mal do movimento progressista, fazer críticas e dizer que estão trazendo coisas que não são doutrinárias, uma história porque nunca entenderam todo o conjunto da obra. Eu não faço simples, eu pego o livro dos Espíritos e eu faço assim, leia a lei do trabalho, porque a luta contra a reforma da Previdência, né, atiçou muitas discussões. Leia a lei do trabalho, leia a lei de igualdade, leia a lei de sociedade, leia a lei do progresso, leia as leis morais. E você vai encontrar exatamente o que nós estamos falando. O que nós estamos falando. O que nós estamos falando é trazendo... e o que eu achava engraçado no início dessa ebulição, que estava ali, mas não era falado. Sim. Estava ali, estava aqui, na minha mão. Mas só nós éramos convidados para falar de forma bem sutil, de textos, livros de obras, romances e etc., ou de temas que pudesse falar de forma resumida e não questionar. Aí me lembra muito a fala do Helder, né? Quando eu mato a fome, entrego comida, dou comida, me chamam de santo. Quando eu questiono o porquê da fome, me chamam de comunista. E Kardec pergunta, ele questiona se as misérias, a fome, né, se a pobreza, leia as leis. Leia o que está aqui sobre isso, que você vai responder se a pobreza ela é de origem humana ou de... Na verdade, eu percebo, Cessa, que essa massa, porque a gente precisa reconhecer que nós, movimento de espíritas progressistas, nós somos minoria no movimento espírita. Uma minoria que, graças à nossa luta, está conseguindo ter voz, mas nós somos a minoria. A grande massa do movimento espírita não percebe como é materialista. É uma incoerência, né? Pessoas que se dizem espíritas, que seriam obrigatoriamente levadas a pensar o mundo através de uma visão espiritual, são materialistas, extremamente materialistas. É como a teologia da prosperidade, infelizmente. Quando o espírita se autodenomina, eu sou conservador e não sei o quê, ele está dizendo, em outras palavras, eu sou materialista. Eu sou materialista porque a pessoa que é apegada à matéria, ela quer conservar os seus privilégios, né? E eu queria te contar uma história. Um dia eu fiz uma palestra tentando fazer assim há anos atrás, porque desde 2016, não, desde 2015 eu já não faço mais palestra, que a gente começa a não ser mais convidado. De 2014 para cá aconteceu isso com muita gente. Por isso a ideia desse canal, para agregar as pessoas aqui de alguma forma, né, fazer esse trabalho. E aí eles davam, quando eu ainda fazia, eles me mandavam um tema específico, sem poder de dar uma mexidinha naquele tema. Mas eu sempre dava um jeito de mexer. Eu escrevia no quadro negro o tal do tema e começava. Daí no finalzinho eu dizia, o tema era esse, então deixa eu dar uma forma de... O Alexandre me achou na internet, através do YouTube. E através do Alexandre que eu te conheci. Olha que coisa mais linda. É justamente o amigo que eu falei, né, que convidou a gente, para alguns amigos dele, para esse encontro, o Alexandre Júnior. E o Alexandre Júnior me falou de você, ele já tinha falado para a gente, e no dia ele me colocou para mediar a sua live. E aí pronto, viramos melhores amigas de infância. Viramos. Não,
a hora que tu falou, bom, agora a gente vai terminar essa live e depois eu vou iniciar a próxima. Eu fiquei perdida no Instagram, entrei numa outra live. Eu acho que eu entrei numa live do Quebrando Tabu. Muito bom, muito bom. Histórias para contarmos. Vamos, é ótimo. Voltei. É muito bom, muito bom. Estamos, então, nesse movimento, nós aqui, desde julho. É muito pouco tempo, mas parece tanto tempo, né, Cessa? Quando as coisas boas acontecem. Julho, que você você contribuiu com uma live do Ágora Espírita. Sim. Né? Mas você estava fazendo o seu trabalho aí e a gente fazendo o trabalho aí. Olha que coisa linda isso. E de lá para cá estamos nessa luta. Assim, a gente está sempre preocupado com, eu particularmente, eu sou muito assim, de pensar em quem não tem o alcance desse entendimento, por vários fatores. Então, assim, nem todo mundo é egoísta, é ruim, é fascista, é isso, porque tem muita gente. Primeiro, eu considero muito o desgaste que a mídia fez, com um objetivo, sim, mas deu um tiro no pé, né? Sim. Deram um tiro no pé. Que se deixam levar, manipular. E tem aqueles outros que realmente eles acham que devem odiar, porque quem não está comigo é meu inimigo. Sim, então, sim, isso daí vamos encontrar em qualquer espaço. Está na condição do espírito ainda. Não somos nós que vamos julgar. Mas uma coisa é certa, muita gente acordou. E uma das coisas é a gente trazer, eu acredito, quando você diz que nós somos minoria, eu digo minorias que está falando, porque nós não somos, nem temos pretensão de representar federativas, não somos, nem temos pretensão de formar partido político, pelo menos hoje isso não é uma coisa que interesse, que tenha porquê. Então, minoria em que sentido? Porque eu acho hoje, se fosse uma questão para dizer assim, levante o dedo, faça um X, coloque um papel na urna, eu não sei, talvez tivéssemos uma grande surpresa. Porque muita gente concorda com o que está escrito, com o que está sendo falado por esses grupos de viés progressista, espíritas de viés progressista, e que me surpreende o número de pessoas. Então, eu tento colocar sempre, eu digo assim, eu até brinquei com um dos amigos que entrou no Ágora, tá assim, conosco agora, ele é de Sergipe, ele é do Ágora, ele é de Sergipe. Não nos conhecemos pessoalmente, ele não conhece ninguém do Ágora pessoalmente, ele é de Sergipe, ele é professor, e eu conversando com ele, eu disse assim, olha, tudo que é teórico que você falar, eu vou entender, sei citar, sei buscar. Mas adoro a disciplina metodologia científica, para você ter uma ideia. Mas eu não gosto muito, eu, como conta do Digi, né? Sim. Eu sempre digo assim, nós somos o tempo todo forçadas a baixar o nosso conteúdo para acessar crianças e adolescentes, que não vão entender se a gente falar numa linguagem muito elevada. E isso é muito forte em mim, e eu sempre tento, quando vou escrever, quando eu vou falar, eu buscar numa linguagem mais universal para que possa não divagar em algum momento, embora eu adore, porque nós sabemos a importância da pesquisa, da construção, né, do conhecimento para poder que exista tudo que existe ao nosso redor. Então, a construção científica, ela é muito necessária. Aí eu digo assim, eu sou de uma tendência na forma de se expressar, muito mais a Lari, eu não sou a Suna e Luiz Gonzaga. Sim, eu sou um pouco assim. Falo também. Numa linguagem, eu prefiro, e eu brinco muito dizendo isso, e gosto muito de pegar a codificação, porque essas pessoas de quem estamos falando, elas tentam desconstruir, desqualificar as nossas falas, dizendo que não estão pautadas na doutrina. Sim, então, por mais que a gente vá explicar, e o que é muito bom, e o que eu acho muito importante, justamente de inserir
os pensadores, né, da filosofia, os pensadores da sociologia, é porque a gente vai derrubando esse preconceito que estão tentando colocar para os espíritas que não têm um estudo mais avançado nesse momento, né, desses grupos progressistas, e para aqueles que forem chegando. É pegar os conteúdos e as citações teóricas que quem é de academia faz, e os conteúdos espíritas aqui. Eu fiz isso naquele texto. Aquele teu texto maravilhoso, eu vou deixar também fixado nos comentários aqui desse vídeo. Sensacional aquele texto. Aquele texto eu fiz também porque estava me angustiando. Uma fala que eu faço lá que você falou aqui. Você disse assim, essas pessoas não veem que elas são materialistas. Só que aqui no Recife, a gente fica sabendo, então estava se fazendo uma campanha contra justamente esse movimento de resgate realmente, né, dos autores espíritas que nos foram ocultados, essa discussão que fazemos em cima de estudarmos o espiritismo e colocarmos isso na nossa vivência diária. E nós somos homens e mulheres da terra. Eu preciso de alimento, eu preciso do acesso a políticas públicas, eu preciso de políticas públicas e preciso entender o que isso significa. Exatamente. E aqui estavam nos chamando de materialistas. Eram espíritas materialistas, porque nós estávamos focados na vida terrena. Eles nos chamam de ateus. De ateus. Aí são ateus, né? Aqui são espíritas materialistas. Aí no texto você vê que eu coloquei, desenhei, né, uma possibilidade, porque aquilo ali realmente era real, na minha vivência no movimento. Muita gente que estava precisando, chegou na pandemia, nós temos amigos próximos, faltou comer. E agora? Né? Então, eu já passei por realidades. Exatamente. O que a lei tem para mim? O centro sabe para poder bem encaminhar e bem orientar? E espíritas falando mal do SUS, imagina se não fosse o SUS nessa pandemia. Imagina, menina. Imagino. Agora tem um vídeo muito rico, eu vou mandar ele para você, muito rico mesmo. Ela desenha, né, o que está acontecendo com um rapaz chamado Flor, lá nos Estados Unidos. Ele recebeu a nota depois de sobreviver, e no hospital teve um momento em que ele chorou porque preferia ter morrido. São mais de 5 milhões para que ele possa pagar as suas despesas. E ela fez todo o desenho do que aqui aconteceria. Não só nós, né, estamos podendo, através do SUS, entrarmos e sairmos da pandemia, temos já toda a assistência para tudo, mas se fosse o caso do Covid-19, até ele, porque a nossa legislação atenderia até o estrangeiro, porque temos o SUS. Então, o SUS, ele é respeitado, ele é ovacionado pelo mundo afora. No país, alienam as pessoas que precisam do SUS a acharem que a privatização do SUS é algo que possa ser questionado, imagine praticado. É muito triste, na verdade, a gente vê essas coisas acontecendo, vê pessoas à nossa volta, né, se deixando levar, e a gente fica pensando, meu Deus, o que eu posso fazer? Alguma coisa a gente pode fazer. A gente pode fazer essa conversa já é alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo. Achei incrível. Eu disse a você que eu estava concluindo o magistério quando eu entrei no Espiritismo com 16 anos de idade. Mas foi agora, 15 dias atrás, que este pequeno item me chamou a atenção. Porque nós não tínhamos essa visão. Então, o nosso olhar, nós até falávamos sobre isso, mas como falávamos? Ouvíamos alguém falar, mas como? Ou será que isso realmente era falado? Às vezes eu fico pensando, tem muita coisa hoje que eu paro e penso, eu acho que eu ouvi. Não é possível que eu não tenha escutado isso que eu estou lendo aqui no Livro dos Espíritos. Mas eles devem ter falado de outra forma durante minha vida inteira. Eu devo não ter entendido isso ou em nenhum momento ter sido convidada para falar disso.
E aqui, você pode registrar isso, depois você dá uma olhadinha. No capítulo 25 do Evangelho, tem uns 15 dias que eu achei o item 8. Na realidade, eu li o item 6, que é olhai as aves do céu. Normalmente, quando a gente lê olhar as aves do céu, a gente acha muito lindo, tem aquela passagem do Evangelho, de Jesus. Aí tem o item 6 e o 7, o 6 principalmente, que ele encerra com uma fala de Mateus. Aí o item 8. Eu só vou ler 3 linhas. Sim. Do item 8, que é bem curtinho. Quando ele diz assim, então, ele fala assim, que se um rico tem muitas sementes, e armazena essas sementes, o que é que vai acontecer? Ou come o que não conseguiu saciar, estragou, joga fora, né? E armazena essa semente. Ele está falando disso. Aí ele chega aqui e diz assim, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, assim como entre as províncias de um império, o temporário supérfluo de um suprirá a insuficiência momentânea de outro, e todos terão o necessário. Então, o rico irá considerar-se como um homem que tem uma grande quantidade de sementes. Se as espalha, produzirão cêntuplo para ele e para os outros, a quem ele deu, com quem ele distribuiu. Mas se come essas sementes sozinho, desperdiça e deixa perder-se o excedente do que comerá. Elas nada produzirão e não haverá para todos. Se, enfim, as encerra em um celeiro, os insetos a devorarão. Por isso Jesus disse, não ajunteis para vós tesouros na terra, pois são perecíveis, mas ajuntai tesouros no céu, porque serão eternos. Em outras palavras, não atribuais aos bens materiais mais importância que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar aqueles em favor desses últimos. Quando a gente lê isso, a gente está vendo uma visão socialista. Sim. É a visão da economia solidária, Cessa. Economia que vai nos proporcionar a entender melhor a economia solidária. Aí vamos para os programas que, no meu entendimento, os centros espíritas deveriam estar sempre cientes dos programas sociais que existem. Sim. Para poder melhor ajudar aquele cidadão e aquela cidadã que hoje estão batendo ao centro. E não é só por obsessão, é pela fome que vai buscar a feirinha. Exatamente. Aí eu dou a feirinha, fico em paz com a minha consciência, achando que vou ganhar moradia, bônus horas numa colônia espiritual, como nos ensinaram. É isso. Eu faço com o propósito de garantir o meu pedacinho de terra, como, né, na idade comprando a cadeirinha no céu, né? Comprando a cadeirinha. Aí, como é que ele encerra isso aqui? Kardec encerra dizendo assim, minha gente, é muito bom hoje ler, entender e interpretar como deveria ter sido interpretado. Ele encerra dizendo assim, sabe as leis que nós criamos? Elas são muito importantes, Suzana. Ela nos limita. Por que ela nos limita? Porque se a gente fizer, vamos para a prisão e eu não quero ser presa. Né? Então, cria-se programas sociais, porque senão o responsável pelo município, pelo Estado ou pela União, ele vai responder crime de responsabilidade, como é o caso do auxílio emergencial, está lá, existe um fundo de dinheiro reservado para aquilo, em caso de tragédias naturais, em casos de pandemia, e esse dinheiro já está lá, ninguém está fazendo favor. Então, o governo queria R$200, foi a luta dos parlamentares que chegou a R$600. Então, dar isso aí não é favor, foi até muita luta para que chegasse a 600. Aí, só que tudo está na lei. Se não desse, iria até ter o cargo de presidente da República comprometido. Mas só que a gente não precisaria de lei, se não fôssemos egoístas. Aí ele encerra dizendo assim, ó, não é com leis que se decreta a caridade e fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo sempre as sufocará. Sim. É tanto que aí o auxílio já está sendo questionado. Fazê-las penetrar nele
Eis a obra do Espiritismo. As leis são necessárias e nós não vamos desistir delas, porque nós somos ainda espíritos, como diria a amiga Zenilda, espíritos de terceira ordem. Então, por sermos espíritos de terceira ordem, ainda falhamos e muito, porque somos egoístas. Mas eu acho que esse movimento está nos trazendo, nos resgatando textos que eles foram ofuscados, com interpretações romanceadas, com interpretações, muitas vezes, nos colocando na condição de culpados. Com voz mansa. Aí, quando diz que a culpa é da gente, que se você está passando por isso, você deve o quê? Se conformar. Aí vem aqui o quê? A gente vai aprender no Livro dos Espíritos, dito pelos Espíritos, que nós temos que trabalhar para dar o repouso do idoso. A gente vai falar do direito à aposentadoria, a gente vai aprender aqui, vai se falar dentro do livro que a fome não é divina, ela é humana, e quando trabalharmos egoísmos e outros sentimentos, vamos sim, os dirigentes nas gestões públicas serão melhores. Mas para isso a gente precisa hoje vivenciar a realidade atual. Então, eu quero que esteja lá pessoas que se preocupam em políticas públicas para diminuir desigualdades, para, no mínimo, que se preocupa com equidade, né? E eu coloquei isso no texto. Exatamente. Porque, na verdade, Cessa, a vida é um ato político. Nós estamos numa sociedade e estar em sociedade é um ato político. Então, nós, como espíritas, precisamos sim falar da sociedade, falar das leis, das desigualdades. A gente precisa falar de política, porque nós somos políticos. A nossa vida é política. Nós respiramos política. Nós respiramos. Quando a gente pega um trem, um metrô, um ônibus, isso é política. Tudo é por conta de política. Tudo, sabe? A questão que a gente está vivendo, né, dessa nossa realidade atual, desmatamento, tudo isso é uma questão política. E nós, espíritas, precisamos estar com um pé no espírito e outro pé fincado no chão. Né? Tem um texto lindo, Cessa, no Obras Póstumas. Eu vou mandar para ti, que agora eu não estou com o livro aqui, eu vou mandar para ti pelo WhatsApp. E eu vou colocar daí nesse nosso comentário. É lindo, eu não sei quais são as palavras, eu não me lembro, mas é mais ou menos assim. Se uma pessoa foca demais no mundo espiritual ou foca demais no mundo material e deixa o mundo espiritual de lado, ou foca no mundo espiritual e deixa o mundo material de lado, sim. Ela se distanciará dos dois mundos. Porque ela vai estar encarnada e vai estar lá com o olho no plano espiritual. Deixou o plano encarnado, né, em segundo plano, digamos assim. Vai desencarnar e vai estar com o olho aqui na Terra. Não vai viver a sua realidade espiritual. Aí eu achei aquilo tão bonito. É um texto bem pequenininho, assim, mas muito lindo, escrito por Kardec. Nós estamos nascidos da carne, né, no momento, né? Claro que sim. Então, qual é a nossa contribuição? Claro que sim, precisamos melhorar essa sociedade, né, Cessa? Esse é o desafio, né? Eu sugiro uma obra muito, assim, eu acho a obra de Manuel Porteiro, o Conceito Espírita de Sociologia, muito rica para nos ajudar a fazermos essa reflexão com relação a esses preconceitos, chamar espíritas que estão hoje entendendo, né, que faltou muito nos nossos estudos, nos nossos acervos, discutir a sociedade, discutir as expressões da questão social e poder, com isso, diminuir tantas desigualdades, porque nós iríamos cobrar que lá só chegassem pessoas que se preocupam de fato em minimizar essas desigualdades. Então, Manuel Porteiro tem essa obra. Nós temos, com relação à desigualdade
das condições sociais, se é uma lei natural ou não, essa desigualdade das condições sociais. Kardec nos traz isso na questão 806, tá certo? Kardec traz isso na questão 806A, na 807. A gente pode verificar também uma coisa que, para mim, assim, fecha a discussão, é o que Bernardin, espírito protetor, falou em 1863. No capítulo 5º, item 27 do Evangelho, você vai encontrar essa fala dele. Veja a pergunta que foi feita. A pergunta que foi feita, eu recordo que era assim: se, sabendo que todos nós pagamos o que devemos, né? Passamos por provas, mas também passamos por expiação. Uhum. Se deveríamos deixar que as provas corressem, porque assim seria deixar que a lei de Deus se cumpra. Ou se a gente poderia intervir nessas provas alheias. Eu acho assim, eu deixei até naquele texto como tarefa de casa, eu disse assim, porque aqui chegou nos meus ouvidos, eu estava muito chateada, inquieta com a história de dizer que divulgar para o público leigo que não conhece o espiritismo, vai chegando agora, e divulgar para quem é espírita, mas que não está participando desses debates, que são espíritas materialistas, por estarem querendo justamente questionar as dores alheias. Corrigir a sociedade, né? Pois é. Então, o espírito Bernardin, eu acho que eu não sei se a pronúncia eu estou fazendo correta, mas assim, você vai encontrar no capítulo 5º, no item 27, ele fala com relação a isso. Essa questão de resgate de dívidas ou provas, ele vai trazer uma resposta, se a gente deve ou não por termo às provas do próximo, deixando claro para a gente que a importância da gente entender isso de forma correta, que ele até ainda diz assim, dependendo da pessoa, eu lembro que ele coloca assim, poderá haver uma interpretação equivocada com relação a este entendimento, a essa pergunta. Que é muito mais cômodo, né? É muito mais cômodo. Aí ele lança aqui para você, ele diz assim, ele diz coisas tipo, no mínimo, ele vai jogar na nossa cara assim, quem disse a você qual é a vontade de Deus? Uhum. Quem disse a você se Deus não está te escolhendo para que tu possas sentar aquela dor? Exatamente. Quem sabe tu e a pessoa não tem que aprender mal. com isso. Uhum. Corrigir o mal. Aí ele fala nisso. Quando fala o pior, opa. Então, assim, são tantas coisas que a gente deixa passar batido e a gente contribui com a justiça. E a gente, aí sim a gente age como espírita materialista, porque eu estou sendo egoísta, preocupado que farinha pouca, o meu pirão primeiro. O meu está garantido porque eu não me preocupar com os outros. Uhum. É nesse sentido que eu me refiro aos espíritas que se colocam como conservadores do status, né? Conservador, porque o conservador é aquele que não quer que nada mude, não quer que nada mude. Eles se sentiram ameaçados com um pouco da diminuição da desigualdade social, e isso para o espírita é algo assim, é deplorável, né, Cissa? É deplorável. Sem dúvida. Onde é que está o amor no coração? Onde é que está o amor no coração? Além do que, essas pessoas se dizem espíritas, então são reencarnacionistas? E se na próxima encarnação eles nascerem lá no buraco do sapo? Penso tanto nisso. Algumas pessoas dizem assim, mas acontece que somos todos iguais. Nós não podemos estar questionando racismo, questionando isso, questionando aquilo. Quando você está, sabe, numa condição completamente avessa àquela, e quando você, hoje, está vendo que outros sofrem, porque eu não estou sofrendo, eu não posso ignorar a dor alheia e ser omissa. É aquela campanha que fizeram lá nos Estados Unidos. Não basta ser contra. Eu tenho que fazer alguma coisa para contribuir, né? Eu tenho que participar dessa luta. Exatamente. Então, eu acho assim, nós temos muitas obras que vão nos ajudar a fazer
essas reflexões. Deolinda Amorim é uma dos escritores que hoje a gente tem dificuldade de encontrar obras. O Espiritismo e os Problemas Humanos é uma das obras que eu até usei dele, que eu usei no texto. A gente tem Leon Denis, a gente tem... Nós temos que fazer um outro encontro só para fazer uma relação de livros, de minha filha, de livros. Aí, minha querida, eu brinco sempre dizendo assim, Zenilda, é a Amélie Baudet. Olha, Zenilda! A Zenilda ela é maravilhosa, não só por conta da livraria. Realmente, eu brinco, mas não é campanha para a livraria, porque a Zenilda é uma figura maravilhosa para falar das obras espíritas. E eu digo a você que ela consegue, dentro das possibilidades, ela consegue para muitas pessoas que não conseguem mais nos centros. Que maravilha. Então, por quê? Porque tem esse zelo, tem essa preocupação. E é muito bom. Eu acho que isso é uma proposta, você fazer, quem sabe depois, tipo assim, você fez um bloco, depois fazer um bloco. Então, pessoas que tragam e falem sobre obra X, fulano, obra X. Falar de literatura espírita, né? Uma literatura... Então, assim, agora, minha filha, tem muita gente maravilhosa, estudiosa, conhecedora, que passeiam e que tem na sua biblioteca pessoal obras que a gente não mais vê. Eu digo sempre assim, eu estou muito feliz porque eu estou descobrindo muitos estudiosos espíritas e seus escritos hoje. Por quê? Porque participava de um centro que não tem culpado, não é defeito, porque viveram as pessoas antes de mim na mesma condição que eu. Lá atrás, em algum momento, as lideranças, né, porque nós não temos, engraçado é que a gente diz, não temos ritual, não temos, né, temos lideranças ritual, nos representando, mas na realidade, nas práticas, a gente vê uma porção de coisas. Então, assim, quando a federativa dizia, era lei. Quando, na realidade, são completamente independentes. Mas por acreditar que quem estava ali sabia mais, e estava falando uma coisa com bom senso, com coerência, não sabia dos interesses de ocultar certos nomes, né? Existem coisas que foram sendo construídas durante muitas décadas. Então, é muito difícil tu chegar e dizer, não, agora nós vamos... Isso precisa ser... Não é desconstruído, mas isso precisa ser aprendido, entendido, também vai levar um certo tempo. Com muita leveza, a gente não precisa brigar. Com muita, não precisa brigar, eu acho que o amor ainda é realmente a proposta, que a gente tem que com muita dificuldade, porque cada um sabe de suas limitações, a gente aos poucos, a gente vai conseguindo se superar, contribuindo para que a harmonia nos espaços aconteça. Para isso, como diz muito Alexandre, né? Haja diálogo. Diálogo com o outro também, que pensa diferente da gente. Sim, Cessa, para a gente encerrar esse nosso pequeno bloco maravilhoso, deixa aqui para as pessoas que estão aqui nos escutando, deixa sim uma palavra de esperança a respeito dessa nossa caminhada de espíritas progressistas, porque eu tenho certeza que todo mundo amou essa tua colocação, a tua caminhada, a tua jornada. Deixa essa pequena mensagem de esperança que é o que vai fechar esse nosso encontro. Olha, eu posso te dizer do que eu sinto. Eu acho que com tudo isso, tem dias que não são fáceis. Como para muita gente que vai ouvir a gente, tem dias que são bem difíceis, porque na Terra é assim, né? E a gente não está aqui por acaso, a gente aprendeu isso. Então, é nesse pedacinho que eu vou me pegar. Nós somos imortais. Nós somos espíritos imortais. Então, assim, por mais difícil que esteja, a pandemia, ela trouxe muita coisa, mas ela, assim, muita gente não tirou a lição. Porque nós poderíamos ter vivido uma guerra. Quem não viveu uma guerra não imagina o que é você estar
não poder estar isolado dentro de casa, porque você tem que estar fugindo, você tem que estar num buraco, com medo disso, passando fome, passando sede. E aqui nós vivemos uma guerra contra um inimigo invisível, totalmente democrático, porque ele não escolhia rico ou pobre, não tinha lado, e a gente ainda não entendeu muita coisa. Então, se a gente focar nós focarmos que somos espíritos imortais, nós vamos pensar no agora de forma de como a gente quer, sabe, que o nosso amanhã, ao chegarmos lá, seremos recepcionados, sabe? Quais são as amizades que vão se aproximar de nós? Se estamos aqui construindo um caminho de menos dor e menos sofrimento. Eu penso muito disso. Não é pregar o aceite, é pregar se é para se rebelar, eu estou com você. Porque injustiça, dor, fome, tudo isso tem que ser questionado, tem que parar. E para parar, alguém tem que dizer que aquilo não está legal. Então, eu acho que como palavra realmente de esperança é não desistir, é resistir, é insistir, é persistir. E a partir de agora, nós não vamos ser mais ignorados. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser criticados, nós vamos ser questionados, nós vamos ser mal falados, mas que a gente não deixe isso nos abater. Porque se o nosso propósito é tentar ver o reino acontecer, o reino, né, que Jesus fala, para que esse reino de amor e justiça aconteça, alguém tem que questionar o que ainda não está proporcionando que isso aconteça. E se a gente escolheu isso, que peguemos realmente agora que sabemos que não estamos sós, peguemos uns nas mãos dos outros, confiemos que não estamos sós também espiritualmente, nunca estamos sós. Esses grupos, ao mesmo tempo, em todos os estados do país, não é por acaso. Então, que a gente possa se unir, ninguém larga a mão de ninguém e darmos continuidade. Dá a tua mãozinha aqui, dá a tua mãozinha aqui. Aqui! Querida, te amo. Muito, muito, muito obrigada por essa tarde linda que nós passamos juntas, e eu espero que esse encontro leve muito amor, muita esperança para o coração de tantos espíritas que estão... Isso vai passar, vai sim, quero muito. Eu quero abraçar você e quero que todas as pessoas que estão em casa, sabe, nesse momento, se sintam abraçadas e que saibam, estamos juntas. Tem muita gente boa. Visita lá a página do Ágora no Facebook. Sim, eu vou deixar todos os endereços. Você vai ter tanto conteúdo, eu digo aos ouvintes, né? Vão ter tantos conteúdos maravilhosos e estamos juntos. Que bom. Olha, fica muito maravilhoso me encontrar contigo sempre. Um abraço de longe. Um beijo. Beijo, tudo de bom. Tchau, linda. Fica com Deus. Tchau.